Oi, turma! Vamos estudar? Hoje nós vamos falar sobre um outro gênero literário que é o conto. Mas o que vem a ser um conto? Gente, um conto é uma narrativa breve, né? É uma coisa curta, contendo um só conflito, limitado ao ambiente, a uma unidade de tempo e temos também um número restrito de personagens. Bem, ele é intencionalmente falso, né? E o conto é o que a gente mais vê por aí. É comum a gente sempre, né, lidar ou se deparar com um conto. Quem aí não gosta de um conto? Eu adoro. Bem, nós estamos falando de conto e falei que é uma narrativa concisa, mas nem por isso ele será escrito em 4 linhas, certo? Um conto, para se tornar um conto, ele tem que ser muito bem contado. E para isso, nós vamos contar com o que no conto? Nós vamos contar com o tempo, que é o momento, a época, a hora, o dia em que se passa esse conto. O espaço, que é o lugar aonde quer que ele acontece. As personagens, que será o protagonista ou a protagonista ou os protagonistas, que são os personagens principais. Os antagonistas, que são os personagens secundários. O conflito, que é o problema vivido, né, por estas personagens, e a solução, que seria o desfecho, que é a resolução deste conflito. Então, como eu acabei de falar, não quer dizer que é uma questão concisa que vai ser pouca nesta narrativa. Um conto tem que ser muito bem contado para que seja entendido para quem o lê. Mas aí vocês vão falar, tá, ok, professora Márcia, isso aí nós já sabemos. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção em novos tópicos que estamos estudando. E um desses tópicos é as flexões dos verbos. Ou seja, se eu estou contando um conto que está acontecendo agora no presente, é preciso que eu observe que esta ação ou esse estado é de um modo frequente. Se eu estou contando no passado, essas ações ou esses estados estão do modo anteriores, já aconteceram. E se eu vou contar um conto que acontecerá no futuro, eu gosto que eu quero que essas ações, esses estados estejam posteriores. Para tal, vamos observar o que eu chamei a atenção de vocês outro dia em uma atividade quanto ao uso do AM e do AOTIL no final dos verbos. Tomem nota, peguem o caderno, parem o vídeo se necessário. Vamos lá? Então vejam só. Na terceira pessoa do plural, geralmente eles ou elas, nós temos a terminação dos verbos com AM para indicar passado. Ou seja, as fadas sonharam com a flor azul. Sonharam. Já aconteceu. Passado. AOTIL para indicar futuro. As fadas sonharão com a flor azul. Deu para entender? O que eu quero chamar a atenção para vocês é: prestem atenção na frase. Se ela é uma frase que eu quero dizer que ela já aconteceu no passado, este verbo ficará terminado em AM. Se eu quero escrever esta frase em que ela ainda irá acontecer no futuro, este verbo terminará em AOTIL. Ainda estou com dúvida. Como será que eu então vou escrever? Porque quando eu estou lendo, é mais fácil para mim. Porque se eu vejo que está terminando com AM, eu sei que foi no passado. Se eu leio que está com AOTIL, eu sei que é no futuro. Bem, uma outra dica que eu dou, como eu já falei com vocês outro dia na aula, verifiquem a sílaba tônica. Por exemplo, na palavra sonharam, a sílaba tônica é nha. Então, isso quer dizer que o verbo terminará em AM, passado. Se eu estou contando no passado, presto atenção no verbo que eu estou conjugando, na sílaba tônica deste verbo, então eu vou ver que ele vai terminar em AM.
Se eu quero contar, se eu estou escrevendo uma coisa que acontecerá no futuro, por exemplo, sonharão, a sílaba tônica, o próprio acento, já me indica que esta palavra tem a sílaba tônica em rão. E então será escrito com a ótil, sonharão, que acontecerá no futuro. Deu para entender? Eu espero que sim. E outra coisa bastante específica nas produções, que nós não podemos mais deixar e errar, são os sinais de pontuação. Lembra que eu já falei para vocês que nós não podemos ter uma frase extensa em que vai se contando tudo diretamente. Agora, mais do que nunca, em que nós estamos absorvendo as leituras, praticando muito mais, é importante que a gente veja como se dá a elaboração das frases nessas leituras, certo? Não temos mais frases muito longas, muito extensas, certo? E por isso agora nós não podemos mais errar. Nós teremos que usar os 2 pontos. Em seguida, isso quer me dizer que virá uma fala. Vamos usar o travessão, que indica o início desta fala na minha produção. A vírgula, para separar itens de numeração, ou o que eu chamo também para dar um respiro, certo? O ponto de exclamação, que ele vem trazer para mim as emoções, como surpresa, raiva, espanto, etc. E o ponto de interrogação, quando neste conto, nesta minha produção, virá uma pergunta. Então, prestem atenção, porque nós não podemos mais errar tais coisas nas nossas produções. Além do mais, lembrar dos parágrafos, certo? De escrever na linha, de colocar o título, coisas que nós já discutimos e já aprendemos antes. Então, eu venho referendar os sinais de pontuação em nossas produções. Combinado? Vamos praticar! Um beijo, turma!